Então, essa é uma lição bem interessante da biologia evolutiva e da paleontologia, que é, gente, seus ancestrais já passaram por tanta coisa, valorize o que você tem agora. E formalmente, né, cientificamente, não só descendem como são. As aves são dinossauros. Então, quando a gente diz que os dinossauros foram extintos, é incorreto. Porque eles estão aqui desde a extinção dos outros dinossauros, eles sobreviveram 66 milhões de anos e estão por aqui até hoje. Então as aves são dinossauros. São dinossauros. Quem come carne, come dinossauro aí há muito tempo. Quem gosta de um franguinho, um galeto. Isso é um paralelo que às vezes as pessoas esquecem de fazer. É que elas acham que tu pode alterar a topografia do lugar, tu pode alterar a fisionomia da vegetação e que vai estar tudo bem. Você pode não perceber agora, mas uma hora vai dar ruim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa VozCast. Eu sou Júnior Jobim e hoje nós vamos embarcar em uma viagem fascinante pelo tempo, explorando a rica história paleontológica do Rio Grande do Sul. E para nos guiar nessa jornada, temos aqui hoje o prazer de receber o doutorando João Lucas da Silva, bacharel e mestre em Ciências Biológicas e doutorando da Unipampa de São Gabriel em Paleontologia. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado. Agradeço mais o convite. Eu te chamo de João ou pré-cambriano? Pode chamar de João. Só João tá bom? Tá bom. João, antes da gente começar a nossa jornada, eu quero te fazer um convite especial a fazer parte da nossa comunidade. Então, sabe o que nos ajuda pra caramba? É aquela curtida que tu coloca aí embaixo. Te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação nova daquilo que a gente produzir aqui. E claro, né, como não poderia faltar, eu sempre apresento o nosso time de parceiros, eles que nos ajudam a produzir os conteúdos da nossa VozCast. E eu estou falando de Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Hara Sushi, fome de sushi, a gente resolve em 2 palitos. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão também bate um coração. Jobim Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Valmir Peças e acessórios para caminhões e veículos pesados. E também a Márcia Brigadeiros Gourmet, faça a sua encomenda. Vereadora Malu Bragança, coragem, amor, esperança. Mercado do Nelson e da Lídia. Produtos da terra, preço justo e atendimento exclusivo. Ela que nos conecta contigo, que leva o nosso conteúdo até a palma da tua mão, na sala da tua casa, ou no teu quarto, na tua televisão, no teu telefone, ou no teu computador. Eu tô falando de New Life Fibra, eleita no ano de 2023 entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio Grande do Sul. Detalhe importante, a New Life tá com promoção rolando para conexão de 500 e 600 megas. Na assinatura, os 2 primeiros meses, ou seja, os 60 primeiros dias, com desconto, sai de graça, hein? Vale a pena conferir. E também o nosso parceiro, Jornal da Cidade, compromisso de bem informar. Agora sim, João, na tua descrição, no teu card de apresentação, a gente fez questão, né, de colocar lá. Tu é um cearense radicado no Rio Grande do Sul, tomando um chimarrão ainda. Tomando um chimarrão. Tá quente ou não? Tá quente, tá bom, tá na temperatura exata. Tá na temperatura exata. Tu sabe que a gente recebeu aqui para um episódio o Samuel Grando, da Matearia Grando. Ele que nos deu, inclusive, nos brindou com esse regalo aqui, a nossa cuia. E ele disse pra gente, né, que o mate muito quente é pra botar a correr as visitas. Mas não tá muito quente, né, João? Não estamos te botando a correr? Não, tá tranquilo. Tá certo. João, mas pra gente conhecer um pouquinho mais da tua história, irmão, e pra saber como é que um cearense não é filho de Sobral, mas é quase Sobral. Bem um pouquinho mais pra baixo, né? Um pouquinho mais pra baixo? Sobral já é mais pro norte, então? Isso. Ficar bem no sertão central do Ceará. Não é ali, não conhece ali a família Gomes, aquela gente ali? Não tenho nenhuma relação. Sou da Silva, não sou Gomes, né? Sou da Silva. Não, mas eu não podia perder a oportunidade, irmão. Claro. Porque a gente conhece muito a história de Sobral, o Ciro Gomes, Cídio Gomes, eles sim. falam sempre sobre o projeto educacional que foi desenvolvido lá. Inclusive, Ceará tem um dos melhores índices, se não os melhores, dependendo das séries, no IDEB, né, do Brasil, o melhor desempenho. Então, assim, a gente precisa destacar, de fato, o projeto educacional do Ceará é um projeto de sucesso, que a gente deve ter como referência, como espelho de como fazer, né? Sim. Mas, João, pra gente conhecer um pouquinho mais da tua história, eu gostaria que tu te apresentasse e contasse pra gente onde é que tu desenvolve na tua caminhada a paixão pela paleontologia. Certo. Bom, reforçando mais uma vez, fico muito agradecido pelo convite. Gosto muito de falar sobre a minha área, né? Sobre a paleontologia e áreas correlatas. E a minha história com a paleontologia é um pouco diferente do que geralmente acontece com quem se tornou paleontólogo, né?
Porque a gente tem toda uma geração de paleontólogos que foram no cinema lá em 93, talvez, assistir Jurassic Park. Em 93 eu não era nem nascido ainda, nasci... Vou fazer um parênteses aqui. Eu assisti Jurassic Park no cinema. Assistiu? Assisti. Deve ter sido uma boa experiência. Acho que eu que sou o pré-cambriano aqui. Pré-cambriano não, mas um triascozinho ali. Tá, mas eu não assisti no cinema, claro, né? Eu vim assistir muito depois, isso tem a ver com essa história que eu tô falando. Então, desde o começo, assim, eu não tive muita fixação por paleontologia, o que é uma coisa muito comum em criança, né? Criança gosta muito de dinossauro, sabe o nome de tudo quanto é dinossauro, mas eu não era assim. Por alguma razão, é estranho até, porque no Ceará a paleontologia também é muito forte, mas eu morava distante de onde fica concentrada a pesquisa paleontológica no Ceará. Então, eu acabei indo para o ensino médio para fazer técnico em agropecuária. Não tem nada a ver mesmo, né? Fiz o ensino médio integrado junto ao técnico no Instituto Federal. E graças ao Instituto Federal, que lá você tinha uma educação de qualidade para o ensino médio, eu pude entrar numa universidade. E, abreviando um pouco a história, primeiro eu dei um pulinho lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, não deu muito certo. Voltei para casa, prestei Enem novamente e fui lá para São Paulo. Então, saí do Ceará e fui para São Paulo, para a Universidade Federal do ABC, onde eu entrei no curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia. Então, além da biologia, eu também sou bacharel em Ciência e Tecnologia. O que faz um bacharel em Ciência e Tecnologia, eu procuro saber até hoje. Não descobri ainda. Não, não voltei mais para essa área. Mas o que acontece é que lá, então, a gente faz esse ciclo básico, né? Que é o bacharelado em Ciência e Tecnologia. Então, a gente estuda física, matemática, química, humanas também, porque tem que ter uma partezinha, informática. E você tem que optar por um caminho. E eu estava meio perdido. Até aí não existia paleontologia na minha vida. Só que eu fui tomando gosto por biologia, especialmente por biologia evolutiva. Eu lia muito sobre isso. E eu encontrei um autor, que chama Stephen Jay Gould, que escrevia muito sobre evolução e paleontologia, sendo ele geólogo de formação, né, que trabalhou muito com paleontologia. E eu comecei a me interessar pelo tema de como você estudava a evolução na perspectiva paleontológica. Então, quando chegou uma professora lá que trabalhava com paleontologia, eu juntei o Lé com o CRE e falei, é agora. Que eu precisava fazer uma iniciação científica também, um estágio, alguma coisa assim. E aí eu ingressei para trabalhar com paleontologia lá na Universidade Federal do ABC, sob orientação da professora Fabiana Rodrigues. E eu fui trabalhar inicialmente com um grupo que é bem conhecido também, não é dinossauro, mas que está na boca do povo, que são o tal dos pterossauros. São aqueles répteis voadores, né, com aquelas asas membranosas. E eu fui apresentado a um material que, curiosamente, veio do Nordeste também, lá do Ceará. Estava no Museu Nacional, sobreviveu à tragédia porque estava emprestado para outro lugar. E aí eu fui estudar aquele material. Então, o meu contato com a paleontologia, ele começa aí. A tragédia que tu fala é aquele incêndio no incêndio museu no Rio de Janeiro, né? No museu. Por uma sorte, né? Infelizmente, muitos materiais se perderam. Por uma sorte, aquele material estava emprestado para ser pesquisado, né? E acabou nas minhas mãos e foi o meu TCC, foi sobre esse material. E aí começou o meu link profissional com a paleontologia. Terminei a biologia ali por 2020, né? E eu pensei, tá, o que é que eu vou fazer agora? Eu tinha conhecimento de uma pessoa que trabalhava aqui no Rio Grande do Sul, que também trabalhou com pterossauros e que eu sempre lia o nome dele ali nos artigos, né? Pinheiro. Eu falei, mas quem é esse rapaz, né? E aí eu fui descobrir, fui atrás e acontece que é cearense também, é o professor Felipe Pinheiro, ele é professor aqui na Unipampa de São Gabriel. E daí eu entrei em contato com ele e falei, rola a possibilidade de fazer um mestrado aí, quem sabe? Conversamos, prestei o processo seletivo e eu fui aprovado em 2021. Eu entrei em março oficialmente, mas eu só vim pra cá em junho. Cheguei em pleno inverno, né? Nunca tinha visto um inverno de verdade, nem sofrido um inverno de verdade, mas felizmente eu gosto do frio. Te adaptou bem, Me adaptei bem. Sou bem darwinista nesse ponto. Eu me adaptei bem. E eu vim pra cá porque eu já tinha colegas por aqui e eu vi o potencial rico que tem aqui. Aqui eu não ia estudar pterossauro, mas eu vi que tinha uma gama, uma fauna tão ampla e uma história tão rica na paleontologia no Rio Grande do Sul que não tem como não se apaixonar e ficar interessado.
Então, juntando meu orientador, que é cearense, esse fato, que é uma radicado aqui em São Gabriel. Radicado aqui, uma pessoa maravilhosa que queria me receber, eu falei, agora é a minha chance. E aí eu vim e fiz o mestrado e agora estou no doutorado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Te arrependeu da escolha ou não? Pelo contrário? Pelo contrário. Só me surpreendi positivamente. Perfeito. Sem dúvida. Tem um detalhe importante, João, que eu observei no teu perfil do Instagram, até para a gente orientar as pessoas que estão nos acompanhando e assistem aos nossos episódios. A gente vai deixar aqui embaixo o teu perfil do Instagram e também o teu canal no YouTube. João Pré-Cambriano. Pré-Cambriano. Tu faz um esforço tremendo para esclarecer para as pessoas que os pterossauros não são dinossauros, é isso? Isso. É porque pode parecer uma coisa de biólogo chato, mas, na verdade, se você parar para pensar, é só para engrandecer a diversidade da vida no passado. Uma preocupação das pessoas reconhecerem que não é porque uma coisa viveu há, 100 milhões de anos que é um dinossauro, não é o tempo que decide. Então, você tem ali toda uma gama de vida que não são dinossauros e que são muito legais. Você falou aqui, você trouxe o Matheus aqui para falar do Pampafoneus, por exemplo, que quando pisou na Terra, os dinossauros não sonhavam nem nascer, né? Então, a gente faz essa diferenciação dentre o que é pterossauro, o que é dinossauro, mas para o público ter em mente de que nem tudo que viveu no passado é dinossauro. Tem umas coisas muito legais que não são dinossauro também. E o pterossauro, ele é o quê? O pterossauro, a gente pode pensar assim, ó. Vamos imaginar que você tem irmão, de repente? Tenho. Beleza, imagina, você tem seu pai, que é seu ancestral, vamos focar no pai, tá? E você tem o seu irmão, tem você. A sua descendência, vamos chamar de dinossauro. Você e sua descendência. Sem nenhuma referência à sua idade, tá? É só é só didático. Eu já sou do Triássico, tá certo que a minha descendência seja... Pronto, você é o dinossauro. Você e seus descendentes, todos eles vão ser dinossauro. O seu irmão e os descendentes dele, vamos chamar de pterossauro. Entendeu o link? Os descendentes do seu irmão são primos dos seus descendentes, certo? São da mesma família, mas não da mesma espécie. Isso, não são a mesma coisa. Estão bem ali próximos, a gente pode dizer que eles são meio primos, assim. Então é uma questão genealógica mesmo. As aves seriam descendentes dos pterossauros? As aves, elas são descendentes dos dinossauros. Dos dinossauros? E formalmente, né, cientificamente, não só descendem, como são. As aves são dinossauros. Então, quando a gente diz que os dinossauros foram extintos, é incorreto. Porque eles estão aqui desde a extinção dos outros dinossauros, eles sobreviveram 66 milhões de anos e estão por aqui até hoje. Então, as aves são dinossauros. Quem come carne, come dinossauro aí há muito tempo. Quem gosta de um franguinho, um galeto. Puxa, inclusive, aqui no sul tem bastante galetinho. Galetinho com a polentinha frita. Te adaptou bem, né? Essa parte da culinária tu te adaptou bem, João. Nossa, eu adoro. Sente falta da culinária cearense, não? Olha, às vezes eu sinto. Eu sinto falta, às vezes, de umas frutas que tem lá pro Nordeste que aqui não tem. Né? Umas frutas mais cítricas que eu gosto bastante, assim. Por exemplo? Cajarana, não tem aqui. Nunca ouvi falar, Cajá. cara. Suco de cajá é uma das melhores coisas do mundo, assim. É maravilhoso. Então, essas coisas eu sinto falta. Mas, por outro lado, eu gosto muito de carne e a carne aqui é muito boa. Me desculpe. O churrasco. Me desculpe os demais, mas... Se tem quem domina o churrasco é o gaúcho, então. É o gaúcho. Podemos nos vangloriar pode. Sem parecer soberbo? Pode, com certeza. Então tá bem. João, a gente separou aqui, é claro que a gente já fugiu um pouquinho do nosso protocolo, mas era interessante a gente esclarecer isso, né? Gostei dessa tua frase, né? Quem diz que os dinossauros foram extintos tá redondamente enganado, porque não foram extintos. Não foram. Além das aves, tem outras espécies que a gente pode dizer que também são dinossauros? Não. Crocodilos, não? Não. Os crocodilos entram naquela mesma... agora vamos imaginar assim, um irmão do seu pai, ou um parente bem mais distante de um ancestral seu, deu origem à linhagem que seria dos crocodilos. Né? Então, pterossauro e dinossauro, eles estão ali pertinho um do outro, e os crocodilianos e todas aquelas formas estão bem mais distantes, assim. Então... A origem seria ali pelo final do Permiano e início do Triássico? Isso. É que surgem a grande linhagem que a gente chama tecnicamente de Archosauromorphos, que aí inclui muita coisa. Entre elas, os crocodilianos, né, a linhagem dos crocodilianos e a linhagem que acabou por dar origem a dinossauro, pterossauro e um monte de coisa que tem por ali também. Legal. Mas então, em tese, a gente teve um ponto de partida para todos eles, obviamente, um ponto em comum. Sim. Que ao longo dos cruzamentos elas foram se distanciando. Isso. É sempre... Eu costumo dizer que, pra você imaginar a evolução nesse sentido, é muito bom você pensar numa árvore genealógica.
você vai ter os galhos se encontrando e formando aqueles nós, onde um galho encontra com o outro, é o ancestral ali. Aí o outro ancestral conecta com outro galho, outro ancestral, é literalmente uma árvore genealógica, né? A ideia principal lá que o Darwin lança em 1859 é justamente essa, de que toda a vida na Terra está relacionada. Cabe a nós descobrir quem está mais perto de quem, mas elas estão. Essa é a ideia fundamental. Que legal, cara. E pra gente pegar assim, João, e entender, né? Aproveitar que a tua paixão pela paleontologia e tu veio desenvolver essa paixão aqui no Rio Grande do Sul, não foi por acaso. Não. Né? Então, assim, pra gente conseguir fazer um apanhado geral sobre o contexto paleontológico da região onde a gente está agora, não no estado do Rio Grande do Sul, mas especificamente na fronteira oeste. Eu faço muito dessa... As pessoas têm a ideia de que o Pampa é todo o Rio Grande do Sul e não é. Uhum. O nosso Pampa, o nosso bioma, ele está mais para o centro e fronteira, né? Então, o bioma Pampa em si, ele corresponde a 60%, pouco mais do que isso, do território do estado do Rio Grande do Sul. Depois ali, de Santa Maria, um pouquinho mais para cima, já é Mata Atlântica, já é outra realidade de ecossistema. Mas para a gente entender assim, um apanhado geral do que é a paleontologia do Rio Grande do Sul, né, fazer essa introdução e a gente fazer já, traçar também a importância dos fósseis que a gente tem para a questão da história evolutiva e geológica da nossa região em si. Sim. O que tu poderia assim, destacar nesse contexto para a gente já entrar propriamente... Certo. Vou comentar mais o que está mais relacionado à minha linha de pesquisa, para eu poder não cometer muito equívoco, né? E também trazer um ponto bem crucial e importante. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem fósseis de diferentes períodos, mas especialmente a gente tem fósseis, inclusive aqui em São Gabriel, né? Que posso falar deles depois, que viveram num período muito interessante da história da vida na Terra. Acho que quando o Matheus veio aqui, ele falou do Pangeia, tudo mais, os continentes estavam todos unidos, né? Durante ali o Permiano, a gente teve toda uma fauna e flora também, que às vezes a gente esquece, né? A gente tem uma flora riquíssima. Inclusive tem uma pesquisadora no nosso laboratório que trabalha com paleobotânica, a Josiane Salau. Você pode de repente até conversar com ela, porque geralmente a gente acha que planta tá lá só de alegre, assim. Não. Não é igual bebê, não é planta igual bebê. Não. Então já vamos deixar o convite para a Josiane aqui. Exatamente. Josiane, quem sabe, próximo episódio... Isso aí, é importante falar também das plantas. Então a gente tem esse Permiano, ali da metade dele. O Permiano, assim, ele é um período bastante extenso, ele vai de uns 298 milhões de anos, quando acaba o Carbonífero, até 252. Então a gente tem aqui da metade, né, até ali mais para a parte final do Permiano, que é onde acontece a maior extinção em massa que a gente tem, notícia, assim, vamos dizer, evidência que a gente tenha. Vou fazer um outro gancho, então, João. O Matheus, quando ele falou sobre... Porque eu perguntei para ele, né? Por que extinguiu o período Permiano, né? E ele disse que foi um superaquecimento do planeta. E aí ele deu pra gente aqui um diagnóstico aqui assustador, né? Ele falou assim, é muito semelhante ao que está acontecendo agora. É muito semelhante. Claro, a causa... principal foi porque teve ali uma questão de derramamento de magma atividade atividade vulcânica absurda. Inclusive o professor Felipe Pinheiro tem toda uma palestra sobre isso, que ele traça os paralelos entre o que aconteceu lá e o que está acontecendo agora, porque você tem a alteração da atmosfera e daí você mexe com todos os ciclos e acaba tendo a extinção, que é a maior que a gente tem notícia. Tem estimativas aí, até 95% de todas as espécies foram extintas, que é um valor limite, não quer dizer que foi isso, né? Outros colocam mais para 80 e poucos %, mas ainda assim, imagina, você tem um planeta com milhões de espécies e você perde 80, 90% de toda essa diversidade. E a gente, aqui em São Gabriel e regiões próximas, a gente tem fósseis perto ali, de antes da extinção, e depois também, não exatamente São Gabriel, mas mais para a região da Quarta Colônia. Eu posso me perder um pouco na geografia, né? Quarta Colônia, Santa Maria é região centro, né? Nós temos aqui a nossa produtora, inclusive, João, eu vou te dizer o seguinte, eu já estou de camisa porque faz horas, desde que a gente começou o projeto aqui, que ela fala que eu tinha que fazer o projeto, apresentar de camisa. Mas eu gosto da camiseta. Sim.
mais o meu estilo. Né, mas tem que botar uma camisa. Você quer? Aí eu não, vou receber hoje um doutorando aqui, eu tenho que estar, né? Se eu soubesse que tu ia estar assim, eu tava assim também, irmão. Doutorando é meio... Mas eu fui seguindo as orientações ali, porque além dela mandar em casa, ela manda no podcast claro, também. Então, claro. E ela é da Quarta Colônia, ela é de Restinga Seca. Então, assim, a Quarta Colônia ali, Carolina, nos corrige se eu estiver errado. Pega ali Restinga Seca, Agudo, Faxinal, Dona Francisca e Voraz, Silveira Martins, essa região ali que são cidadezinhas menores. Isso, ali tem muito fóssil do Triássico, já mais encaminhando mais para o final, mas tem umas regiões também aqui no Rio Grande do Sul que tem fósseis que estão muito próximos depois da extinção, que aí já começa o Triássico. Né? Então a extinção acontece ali entre 252 milhões de anos, e a gente aqui, nas proximidades, a gente já tem fósseis do começo. Então, são fósseis de animais que iam dar origem a grupos que estão aqui até hoje, que é os dinossauros crocodilianos. Então, aqui a gente tem um retrato, por mais incompleto que ele seja, de como estava a vida após a maior extinção em massa que a gente tem notícia. Por isso que a importância não é local, é uma importância a nível mundial. Importância global. Global. Tá, então, o retrato que, para quem não conseguiu compreender ainda, a fotografia, né? Vamos botar como se fosse uma fotografia. A fotografia que nós temos aqui na nossa região, pega a região da Campanha, que é a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, somada com a Quarta Colônia, a gente tem uma fotografia do período Permiano, seu final, e já do início do Triássico. Isso. A gente tem momentos antes da desgraça acontecer, sabe? A desgraça que tu diz é a grande extinção, isso. Né? E o depois também. Quanto tempo ficamos no hiato, João? Quando encerra o Permiano, tem o superaquecimento, pra gente considerar. Aqui começa o Triássico. Quanto tempo a gente ficou nesse hiato aí? Tem uma certa, digamos assim, não vou dizer arbitrariedade, mas uma questão mais de consenso. Então, você data as rochas, né? Existe um método de datação radiométrica, e você tem no mundo todo acontecendo aquele evento de extinção, e você consegue datar as rochas, e você fala, todos estão nessa idade aqui. Vamos chamar isso aqui de final do Permiano. Tudo que vier depois a gente vai chamar de começo do Triássico. Então é mais ou menos uma divisão que é útil, a estratigráfica também, né? A estratigráfica no sentido que você visse um corte assim nos estratos, você ia ver os bichos típicos do Permiano, aí você tem aquela mortandade abrupta ali das espécies, e depois começa uma fauna bem diferente. Então isso fica marcado. As camadinhas do solo. Camadinhas, que a gente consegue juntar. O pessoal da geologia e da estratigrafia faz isso pra gente, e a gente tem as técnicas de datação pra gente saber mais ou menos a idade quando ocorreu. Agora dizer se foi 252 e não sei quantos mil, daí... É uma estimativa também, né? Não tem como... uma estimativa. Mas também não dá pra dizer, né? Aqui, hoje terminou o Permiano, amanhã vai começar o Triássico. Não dá pra dizer que foi assim também. Não dá. Certamente a gente passou um bom tempo no hiato aí até... Sim, o processo de extinção também não é de um dia pra noite. Ele demorou um tempo, né? Uma coisa é bater um bólido, um asteroide, como foi dos dinossauros, que mesmo assim ainda demorou milhares de anos para a mudança toda ocorrer. O Permiano a gente tem aquela questão do derramamento de lava, né, de toda a alteração, que o pessoal discute, quanto tempo durou isso? Foi 100 mil, 200 mil, 300 mil anos? Então, a extinção em si também ela é um período de tempo, né, não é instantâneo. Não dá para tu dizer, foi no dia tal, do mês tal... Não dá. Não tem como, certo. A questão da extinção dos dinossauros, que foi um asteroide, isso é indiscutível também. Já é tese pronta e acabada. Tem gente que ainda discute se foi muito importante para acabar com os dinossauros. Lembrando, não tinha só dinossauro, tinha muita coisa, né? Que foi extinta também. A extinção dos dinossauros, eu não vou lembrar agora quantos por cento, mas eu diria que uns 70% da fauna terrestre ali deve ter ido embora. Então não era só dinossauro também que foi embora junto. Mas as aves permaneceram. E as aves permanecem. Então eles estão bem tranquilos ali. Os crocodilianos, eles já estavam bem reduzidos. Porque é engraçado, hoje a gente olha para crocodilo, gavial e jacaré, a gente vê ali pouquíssimas espécies, são umas dezenas de espécies. Mas a gente volta lá no Triássico, eles eram muito mais comuns no começo do que os dinossauros. Só que eles foram sofrendo sucessivas extinções, perda de biodiversidade. Em tese, então, os crocodilianos, como tu explicou para nós lá no início, eles são anteriores aos dinossauros. Anteriores aos não os crocodilianos como hoje, mas o grupo deles. Os parentes deles estavam por ali se dando muito bem antes dos parentes dos dinossauros se darem bem. Entende? Entendi. Mas
por alguma razão, teve um determinado momento ali, se eu não me engano, é mais pro final do Triássico, em que ocorre a mudança e os dinossauros passam a se dar bem. E se dão bem até hoje, porque a gente tem 10 mil espécies de aves, né? Então, eles estão muito bem. Graças a Deus. Bem preservado. Em alguns lugares bem preservados, diga-se de passagem. Uma ave típica nossa aqui da nossa região é o cardeal, né? Não sei se tu já chegou a ver um cardeal. Talvez eu já tenha visto, talvez eu conheça por outro nome, não sei. O cardealzinho, ele deve ser pelo nome científico, coisa que eu não devo saber. Eu não faço a menor ideia. Às vezes eu não lembro nem dos bichos que eu estudo. O cardealzinho, ele é um passarinho que ele tem um canto muito bonito, ele é apreciado. Por conta disso, ele foi muito caçado também. Eu conheço um bicho que eles chamam literalmente de cabeça vermelha, mas não sei se é o mesmo. Eu acho que não. Bom, ornitologia não é meu forte, definitivamente. Não, mas enfim, é só para destacar o cardeal do nosso bioma aqui, que ele é bem típico na nossa região. O quero-quero também com certeza. O quero-quero com os esporões ali na asa, pouca gente sabe que ele tem, quero-quero, ele tenta atacar em todo lugar do país, né? Porque em toda universidade que eu já fui na minha vida tem um quero-quero protegendo o ninho dele e não quer que ninguém chegue perto. Véio. E ataca mesmo, né? Dá uns rasantes na gente. Pouca gente sabe, mas eles têm uns esporão nas asas, né? Que se deixar ele... Mas, e o quero-quero tem um lance interessante, né? Porque ele tem um artifício bem legal para proteger o ninho, né? O ninho dele fica num canto e ele sempre faz a guarnição bem distante, disfarçando a real localização do ninho. A real localização, exatamente. Muito legal. As aves são muito inteligentes, né, cara? Sim. Muito inteligentes. Também, quantos anos de evolução aí? Se a gente for traçar tudo, Mas, João, voltando para o nosso assunto principal, daquilo que já se catalogou, daquilo que já se pesquisou, daquilo que já se extraiu, inclusive, que já está no próprio museu da nossa Unipampa aqui de São Gabriel. Né? O Matheus falou bastante do Pampophoneus bicae, falou também do anfíbio que nós temos aqui, agora me fugiu o nome. Tem o Konzuchovia. Isso, o Konzuchovia. Ele até falou, guarda relação com uma espécie, com um fóssil na Rússia também, né? E aí, claro, agora a grande interrogação é por que tem essa... Sim. Em que momento que isso se junta? Inclusive, o Matheus está pesquisando isso. Quando ele souber a resposta, aí tu chama ele aqui para falar, porque a gente quer saber já está feito o compromisso, Matheus. Agora em condições melhores de voo, né? E agora ele tem que achar a resposta, né? Ele disse justamente isso. A gente ainda precisa descobrir o porquê dessa correlação. Legal que ele está pesquisando isso aí, cara. Sim. Legal, cara. Tá dando segmento aí no doutorado dele. Tá, mas e falando assim, né? Quais são os principais grupos de animais que a gente tem encontrados aqui, tanto no período Permiano quanto no período Triássico, que a gente pode destacar da nossa região? Da nossa região, eu vou destacar aqui, a gente tem o Konzuchovia, que ele é um temnospondilo, que a gente fala, e esse é um grande nome simplesmente para dizer que são bichos da linhagem do que hoje são os anfíbios modernos. Eles eram bem diferentes. Se você fosse reconstruir eles em vida, ficaria mais parecido talvez com um crocodilo ou uma salamandra do que propriamente dito... Um grande lagarto, assim? Mas se for para dar um análogo moderno, seria mais salamandra, mas os temnospondilos mesmo, principalmente aqueles que têm um focinho comprido, que eles costumam ter um focinho comprido, eles parecem uns crocodilos, assim, né? Só que da linhagem dos anfíbios. Não são répteis, eles são da linhagem dos anfíbios. Pergunta de ignorante, irmão. Como é que tu distingue, assim? Por que tu diz esse é anfíbio e não é um crocodiliano? Não é uma pergunta, é uma ótima pergunta. Na verdade, o que é que acontece? A gente, na paleontologia, a gente não vai ter frequentemente como fazer uma análise de DNA e ver quem é mais perto um do outro, né? Certo? Assim como eu posso fazer um teste de paternidade ou de qualquer relação de parentesco, usando bichos viventes, eu não posso fazer o mesmo com fóssil, porque o material já se degradou. Só que os fósseis, eles deixam a anatomia deles. E se tem uma coisa que foi muito estudada, né, ali, a partir dos... Sempre, na verdade, né, a anatomia sempre foi um interesse, porque a gente sempre precisou conhecer o nosso corpo, e inevitavelmente a gente percebia que, nossa, é muito interessante, esse osso do braço aqui, o cachorro também tem, aí também tem esses dois igualzinho, tem um monte de ossinho pequeno aqui, tem os dedos, é muito parecido. Aí nasce a anatomia comparada, e a gente começa a comparar, nessa região aqui, geralmente os bichos têm dois ossos, que é o rádio e a una. Aqui a gente tem o húmero. Então a gente vai traçando paralelo, vai encontrando semelhanças e diferenças, e com base na semelhança a gente vai unindo aqueles que são mais parecidos entre si. Então a gente tem características
ósseas do esqueleto dos bichos, dos anfíbios, que são só deles. E dos répteis, que são só deles. E assim a gente vai separando o que é anfíbio do que é réptil, e dentro de réptil a gente vai pegando mais características que ajudam a separar mais ainda dentro e assim sucessivamente. Hoje em dia a gente faz isso no computador, que é muito mais fácil. A gente codifica... O sistema faz ali... Claro, envolve todo um trabalho anterior de tu dizer, ó, esse bicho tem osso de tal jeito, esse aqui é de tal jeito. O computador vai fazer um balanço e dizer qual seria mais ou menos a relação de parentesco. Mas no fundo, a gente está estudando a anatomia comparada dos bichos e dizendo semelhanças e diferenças. E aí, pela anatomia... a gente chega a essa conclusão. De que ele é um ancestral dos anfíbios. Isso. Não sei se ancestral é a melhor palavra, mas a gente pode dizer que é um parente distante dos anfíbios modernos. Esse é o... Esse é o Konzuchovia. Konzuchovia. Ele tem... O nome dele, inclusive, é Konzuchovia sangabrielense. Né? Ele foi publicado em 2016, é relativamente recente. Ele, se eu não me engano, e não vou estar enganado porque eu vou falar desses 3 bichos. O Konzuchovia, ele foi encontrado na Fazenda Boqueirão, do distrito de Catuçaba, lá na fazenda do seu Bica. Né? E ele foi encontrado ali, foi publicado em 2016 pelo, se eu não me engano, o Christian Pacheco liderou o trabalho. E a gente tem também ali, em 2016, a publicação de um bichinho que depois eu vim trabalhar no mestrado, que é o Rastodon procurvidense. Ele tem esse nome por causa da formação Rio do Rasto, né? Que é onde, sim, tem semelhança com a cerveja mesmo. Tem a ver com o rastro do fato do rio, né? Lá em Santa Catarina tem a Serra do Rio do Rastro. Então tem relação, sim. Em algum momento trocou para rasto, sem o R, mas enfim. O Rastodon, que é o dente do rasto, né? Da formação Rio do Rasto, ele é um bicho que aí já vai estar bem mais próximo da gente do que vai estar esse anfíbio. Né? Ele é o que a gente chama de dicinodonte. Né? Ele tem 2 presinhas assim, por isso dicinodonte. É um bichinho pequeno, o crânio dele deve ter uns 10 centímetros de comprimento, assim, bem pequenininho, que está muito bem preservadinho. Vocês podem ver na Unipampa lá, inclusive. Ele está disponível, né, para acesso. E ele é de um grupo muito interessante, porque ele é encontrado, esse grupo, em abundância, no Permiano da África do Sul. Tem muito lá, muito mesmo, muito abundante. E aqui a gente tem o Rastodon em São Gabriel, que é relacionado a esses bichos lá da África do Sul. E quais são as relações de geografia e como que, surgiu aqui essa linhagem que tem lá na África, ou surgiu na África e veio para cá? São perguntas que estão sendo respondidas, inclusive por membros, né, do nosso laboratório. A gente está tentando responder algumas dessas perguntas. Mas acho que talvez depois você vai colocar uma imagem de reconstrução, mas eles são bichos que eles são mais aparentados dos mamíferos. Né? Eles não são mamíferos. Se a gente pegar o recorte, na verdade, estão bem longe disso, mas se eu tivesse que botar numa caixinha, ele estaria mais próximo dos mamíferos. Eles eram bichinhos quadrúpedes, herbívoros. É interessante porque eles têm, na ponta do focinho deles, eles deixam uma indicativa, uma superfície rugosa, igualzinho a gente vê em tartaruga. E tartaruga a gente sabe que tem aquele bico queratinoso, né? Então eles eram quadrúpedes herbívoros com um bico... Bico de tartaruga. Tipo um análogo de tartaruga. Modo, assim. E que pastavam por aqui, vamos dizer assim, né? Alguns deles tinham vida fossorial, a gente não sabe se é o caso do Rastodon. Fossorial no sentido, perdão, né, o termo técnico, mas que vive ali mais, de repente, cava-toca, escava, esse tipo de coisa. Quase como um roedorzinho, assim? Quase como uma topeira. Alguns chegam ao nível de ser muito especializado que nem uma topeira mesmo. Né? Alguns do grupo. Outros só usavam a toca ali para se proteger. Qual deles que era a presa do Pampaphoneus? Esse mesmo. Esse aí era a presa do Pampaphoneus. Sim. Era, assim, a gente brinca, né? A gente não tem como saber se eles se troparam alguma vez na vida, mas eles foram encontrados, o Rastodon, ele foi encontrado no mesmo lugar que foi encontrado o Pampaphoneus. Os 2 espécimes de Pampaphoneus. Vem do mesmo afloramento. Claro que fica difícil da gente dizer se é um pouquinho antes ou depois, ou se esses bichos conviveram. Mas há uma grande probabilidade... É muito provável. De que seja realmente... realmente... Se tivesse que chutar aqui sim ou que não, eu diria que sim, né? Foram preservados ali, os bichos podem ter sido da mesma época. E, então, a gente tem um anfíbio nesse lugar, a gente tem um herbívoro mais próximo dos mamíferos, e a gente tem o Pampaphoneus, que também ele é ali da linhagem que acaba por dar origem aos mamíferos, mas
um pouquinho diferente. Ele é diferente tanto dos dicinodontes quanto da linhagem dos cinodontes que acabaram dando origem para os mamíferos. Para o pessoal que gosta de marcos, assim, marcos importantes, né? Vale a pena a gente valorizar o projeto de pesquisa do Matheus, também sob orientação do professor Felipe, Isso. De que o Pampaphoneus bicai é hoje o predador carnívoro mais antigo das Américas. Exatamente, sem dúvida. Catalogado, pesquisado, registrado. Muito bem descrito, num trabalho bem legal que o Matheus publicou com o Felipe. Meu Deus, eu acho que o Voltaire também tá a professora Stephanie Pierce, lá de Harvard, né? Teve uma participação da Harvard também, né? Isso, foi um trabalho assim, muito bem feito, meticuloso e que valeu todo o esforço. O Matheus fez um baita trabalho. Teve uma participação de Harvard. Teve. O pessoal é chique, né? Os americanos estão em tudo também, né, cara? Não dá pra tu imaginar. Então, assim, isso só... Até falei isso pro Matheus no episódio que a gente fez aqui. Isso só engrandece a importância da descoberta. Claro. Ter uma participação de uma das universidades mais famosas do mundo, isso engrandece, isso aumenta o status do porte que é uma descoberta como essa. Sim, isso é um ponto importante, porque não é só eventualmente que, sei lá, a Stephanie ouviu falar que tem isso e ela trabalha com isso e fez uma colaboração com o Matheus. Não, na verdade, existe uma colaboração já vai fazer uns 2 anos, uma colaboração oficial entre a Unipamp e a Universidade de Harvard para estudar os fósseis daqui e da região do Rio Grande do Sul, justamente por causa da extinção que teve. Então, é um investimento que está sendo feito com campos e mais campos. Seria a ideia aí, João, de estar tentando explicar, de estar tentando buscar justamente a explicação do que houve realmente para a grande extinção? O que houve, o quanto perdeu, quem sofreu mais, porque tem isso, nem todos os grupos sofreram do mesmo jeito. Os dicinodontes, o Rastodon, por exemplo, o grupo dos dicinodontes passou pela extinção. O Rastodon não, claro, porque ele viveu muito antes. Mas a gente vai ter formas no Triássico, que inclusive são encontradas na região de Santa Maria em abundância, assim, realmente em abundância. Tem locais ali, em Candelária, a gente teve em Candelária para pegar um dicinodonte desse, e daí é interessante você ver o contraste, porque o Rastodon ele tem um crâniozinho desse tamanho, enquanto que esses bichos lá de Candelária, como o Dinodontosaurus, o crânio é gigante. Então são bichos que pesavam, sei lá, toneladas. Né? Sei lá, o tamanho, a gente pode traçar um paralelo, seriam umas vacas do Triássico, assim. Então, é um grupo que tem uma diversidade funcional, que a gente fala, de modo de vida diferente, e de tamanho de corpo também, que é uma coisa absurda, assim. E eles passam, de alguma forma, a sobreviver. Por quê? Por que eles e não outros? O Pampaphoneus, que o Matheus estuda, antes de acontecer a extinção, eles já viraram camiseta de saudade. Como assim? É bom esse termo, né? Gostei desse termo. Por que camiseta de saudade? Morreu, né? Camiseta de saudade. Antes da grande extinção, eles já tinham... Aqueles bichos que o Matheus estuda, eles são restritos a uma época do Permiano que é chamada de Guadalupiano. Eles só acontecem naquele intervalinho de tempo. Ele me falou, é uma faixinha de 10 milhões de anos, eu acho. Pouquíssimo tempo. Uma faixinha. Uma faixinha, não é nada. Pra gente é muito, mas pra história da geológica... Eu lembro que eu tenho um amigo do Alegrete, Carlos Eduardo, vulgo Cabetinho, e ele gostava muito de me dar essa frase, assim, né? Ele dizia pra mim, cara, na verdade não é o mundo que é grande, o tempo que pra nós é muito curto. O tempo é muito curto. Pra nós é muito curto. Pra nós é. Nós seres humanos, tu imagina... O que é 100 anos comparado com 4,5 bilhões de anos da Terra? Não é nada, né, cara? Não é nada. Uma fraçãozinha insignificante, na verdade. Então, assim, a nossa passagem que é muito rápida por aqui. E aí eu até tava brincando, né? Porque ele falou assim, não, é um curto... o Matheus falando naquela tranquilidade dele, não, a gente tá falando de um período muito pequeno, 10 milhões de anos, muito pequenininho. É que pra história, pra questão evolutiva, de fato é um período muito pequeno, Sim, né? não é nada. Quando a gente vai falar sobre biologia evolutiva, a gente tá falando de faixas bem maiores. Claro, né? claro. A vida, ela existe na Terra há pelo menos 3,2 do 0,8 bilhões, quase encostando nos 4 bilhões. Então, que são 10 milhões de anos, né? Se tu parar pra pensar assim, a gente fala da questão do homem, né? Do ser humano. Uhum. A ideia que a gente tem é que o homem moderno tem o quê? Hoje eu acho que está beirando os 300 mil. Mas eu acho que é meio debatido se aqueles fósseis são classificados como Homo sapiens moderno ou não. Mas 200 mil com segurança. Mas ainda assim na ideia do coletor, né? Coletor-caçador. Caçador-coletor. Mas
isso é um ponto importante. Eles eram humanos... Cara, se você jogasse uma criança daquela época no período de hoje, ela ia se dar bem e aprender as mesmas coisas que a gente aprende. Não tem diferença. Tinha todas as capacitações. Todas as capacitações, até onde a gente sabe. Não existe essa diferença entre esses 200 mil anos e agora, né? Porque a gente já tinha todo o software e o hardware ali, só precisava construir. Talvez a única diferença é só o siso, que para alguns nasce, para outros não nasce. Talvez fosse isso. Fora a brincadeira, só para esclarecer, eu tive um professor que me esclareceu justamente isso, né? Que a questão do siso faz parte da nossa evolução também. Uhum. Antigamente tu não tinha quase registros de pessoas que não tinham o nascimento dos sisos. Todas elas tinham siso. Uhum. Porque a carne era muito rígida, então o organismo precisava desenvolver. Né? E agora não, agora a gente tem registro de crianças que já não tem o siso. Não tem o siso, não vieram já sem o siso. Então isso é um traço evolutivo. Uhum. É que a gente tem a percepção de evolução, às vezes, um pouco equivocada. A gente só acredita se um macaco pariu uma criança. Não é assim que funciona. Na verdade, é mais gradual, bem... É mais gradual, é fina escala, não é abrupto, assim. Tu não consegue perceber, né? Isso, tu precisa de Gerações. Milhares, de centenas de milhares, milhões de anos para ver o produto. Mas não é como se a gente não tivesse evoluindo ainda. A gente tá. A gente só não percebe. Quer dizer, a gente não percebe a olho nu. Estudando, a gente percebe. Do universo concreto, sim, né? Do aspecto subjetivo já questionado, né? Aí é outra seara que é... Aí é outra podcast. questão. É outro podcast. Daqui a pouco a gente podia fazer um outro, para saber se subjetivamente a gente está evoluindo. Mas, João, e falando assim, eu acho que aqui a gente já, sobre o tópico dos animais permianos e do Triássico, eu acho que deu para a gente fazer um apanhado bem geral do que se encontra aqui na nossa região. Uhum. E os principais questionamentos que a gente tem buscado. Vou me inserir no estudo de vocês, porque eu debato muito isso. A gente precisa se apropriar também da Unipampa, assim como a Unipampa também tem que se apropriar da gente. Então a Unipampa tem desenvolvido os estudos que falam sobre a nossa região. Então, são estudos nossos, na verdade, né? Sim. São pagos, a maioria, por vocês. Vocês são contribuintes. Exatamente. É uma universidade federal, é pública, viu, galera? Quiser ir para lá, é pública. Viu? Pública, e o museu está aberto para visitação. Isso é um ponto importante, vamos falar. Você falou duas vezes museu. Infelizmente, não temos um museu. Fica aí a sugestão para quem tem poder para isso. Seria uma boa, né? De repente. Tem uma tentativa de fazer, a gente tem ali a coleção que a gente fala, né? O acervo, que é guardado lá dentro da Unipampa. Tem o lugar onde ficam sendo preparados e tem o outro lugar lá que são guardados aqueles espécimes que já foram descritos, que, né, já estão... Mas daí falar propriamente no museu... não é um museu. Definitivamente não é um museu. Mas vocês podem visitar. E a gente recomenda, porque, poxa, imagina, encontrado aqui o Konzuchovia, o Pampafoneus, o Rastodon, tudo aqui de São Gabriel. Só para falar nisso. Todas espécies novas e únicas daqui. Não tem nenhum outro lugar. E a Josi, a pessoa ideal para falar sobre a fauna. Sobre a flora, perdão. Isso. A fauna já é com a gente, né? Agora sobre a flora com a Josi. A Josi trabalha. A Josi, a Bruna também, eu acho. Bruna. A Bruna do Matheus? Não, a Bruna, ela trabalha com viventes. Botânica, sim, mas é de viventes. De viventes? De viventes. Legal. E eu acho então, que... A Josi fala da... A Bruna vai me perdoar, mas eu acho que é mais uma perspectiva mais genética do que... Mais genética? Nossa. Mas daqui um pouco para fazer um traço, assim, do que é endêmico, do que é só da nossa região, do ponto de vista moderno, a Bruna é a pessoa ideal. Isso. Daqui a pouco dá para fazer um dobradinha, Josi, Bruna, Josi. O passado e o presente, né? Aí que eu me refiro. Mas eu acho que assim, eu acho que agora ficou bem explicado, João, do que são os principais grupos. E se a gente pudesse colocar em perguntas, assim, o que está se buscando responder, é justamente isso. Qual é a correlação que existe com a nossa região e a Rússia, com a nossa região e a África, porque são espécimes semelhantes, muito semelhantes, talvez até dá para se dizer as mesmas, né? Que se encontram. Inclusive tem um gênero, que ele não acontece aqui no Rio Grande do Sul, ele acontece em Santa Catarina. Mas ele é um gênero que é encontrado, assim, na África do Sul, acho que não sei se é Madagascar, não vou lembrar agora, mas ele tem uma distribuição muito ampla geograficamente, no que hoje são países, né? E que é encontrado aqui, lá na África e em outros lugares, a gente fica, como, né? Por quê? Em que momento veio parar aqui, saiu daqui, foi para lá? Porque imagina, vamos um experimento muito simples aqui. Você tem, vamos supor, a costa
leste do Brasil, litoral, e a oeste da África. Eles têm climas mais litorâneos ali, porque tem toda uma questão de umidade, proximidade com o mar, certo? Agora imagina o que é que acontece quando eu junto e eu deixo esse litoral, esses litorais, eles ficam no meio do continente. Não tem umidade, vai esquentar muito. Então imagina, se eu pegasse agora e resolvesse encostar a África no Brasil de volta, ali no meio ia ter uma grande extinção. Então sempre que acontecem essas mudanças, é como se a Terra e a vida elas dançassem juntas. Né? É um tango que está rolando aí há muito tempo e às vezes a Terra dá umas bordoadas na vida. Falando em tango, tem um material que eu tô doido para produzir, João, fala sobre que é o questionamento que eu gosto, que eu pretendo fazer com as pessoas, é justamente isso, né? Se as pessoas sabem a importância que tem a Amazônia para o Rio Grande do Sul, exatamente para a nossa região aqui, especificamente para a nossa região. Claro que para o Rio Grande do Sul como um todo, mas muito mais para a nossa região aqui, né? Qual é a importância da Mata Amazônica para a nossa região? Então, assim, pouca gente sabe, mas é a Mata Amazônica que regula o nosso ciclo de chuvas aqui. Pois é, e não só daqui, né? Sim, mas é uma influência gigante. Mas é justamente as correntes marítimas que passam ali, a Mata Amazônica faz todo aquele fluxo ali, evapora a água e bate na cordilheira que desce para cá, para o Rio Grande do Sul, e vai fazer a curva de novo aqui. Imagina se tu oblitera da existência a Amazônia, né? O impacto que tem o desmatamento da Amazônica, o impacto que tem o desmatamento da Amazônia para o nosso ciclo de chuvas aqui no Rio Grande do Sul. Isso é um paralelo que às vezes as pessoas esquecem de fazer. É que elas acham que tu pode alterar a topografia do lugar, tu pode alterar a fisionomia da vegetação e que vai estar tudo bem. Você pode não perceber agora, mas uma hora vai dar ruim. Teoria do caos. Uma hora vai dar ruim. Uma hora vai dar ruim. Né? A teoria do caos, que inclusive está muito presente no Jurassic Park, lá no livro, né? No filme não aparece muito. Então tem a teoria do caos também abordada naquele filme com Ashton Kutcher, Efeito Borboleta. Efeito Borboleta, muito interessante isso, né? Porque toda ação tem uma reação. Isaac Newton, hein? Ou Galileu Galilei? Bom, o da ação e reação é a terceira lei, né? Do Newton. O caos ele tem mais a ver com pequenas mudanças no sistema e como ele vai se desenvolver. Se eu pudesse voltar de novo naquele sistema... Imagina um sistema de partículas, sei lá. Ele está naquela condição ali, as partículas estão apontando para um lado, para o outro ali. Você mexe de um jeito, aí acontece tal coisa. Se voltasse para igualzinho, mexesse igual de novo, ia acontecer a mesma coisa? Se eu mexer um pouquinho diferente? E sabe o que é uma coisa muito parecida com isso, que a gente às vezes não para pensar? E que é a prova da maior bênção que a gente tem da nossa existência enquanto ser humano? É que a vida é a mesma coisa. Se você voltasse para o princípio da vida, lá, o último ancestral comum universal, voltasse para lá, aperta o botão de novo, será que as coisas iam acontecer tudo igualzinho de novo e acabar produzindo a gente? Não tem como afirmar. É uma grande questão. São infinitas possibilidades. O fato é que aconteceu, e é por isso que é uma bênção, né? Então, essa é uma lição bem interessante da biologia evolutiva e da paleontologia, que é: gente, seus ancestrais já passaram por tanta coisa. Valorize o que você tem agora. Valorize os mais de 4 bilhões de anos de evolução, né, meu camarada? Não joga fora assim. Tá certo. Irmão, e falando sobre os avanços da paleontologia, né? A gente tem aí alguns desafios que são enfrentados pela paleontologia aqui no Rio Grande do Sul. Eu gostaria que tu falasse pra gente um pouquinho sobre esses desafios. Eu vou falar o principal desafio que, enquanto pesquisador, a gente encontra é dinheiro. É financiamento. Isso aí, assim, sabidamente é das principais limitações. Porque a gente precisa fazer campo, levar gente para fazer campo não é barato. Você tem que ter carros, você tem que ter gasolina, você vai pagar comida, vai pagar estadia, equipamento. Você precisa de verba. E a gente sabe que o Brasil está tendo um problema com a ciência, e aqui não vou falar de A nem B, mas há muito tempo. Certo? Então, investimento é uma coisa que a gente precisa, tanto do estado do Rio Grande do Sul em si, quanto do Brasil como um todo. Um dos maiores desafios é esse, porque para a gente fazer estudo de qualidade, se a gente for comparar o financiamento que Harvard tem para o que uma Unipampa tem, não dá para comparar. É até injustiça, né? E a gente faz muito com o que a gente tem. Imagina se a gente tivesse condições melhores para fazer melhor ainda, como diria o Cortella, né? O que eu te falo, assim, João? A ciência e a pesquisa foram duramente atacadas nos últimos anos. Sim. Sem querer apontar, sem querer crucificar ninguém. Na verdade, se a gente chegou a esse ponto, é uma sucessão de erros, né? Sim. O que a gente lamenta é que, diante da crise fiscal do país,
tenha sido a ciência e a pesquisa a pagar o preço. A educação, né, também. A educação como um todo, o orçamento da educação diminuiu, consequentemente o orçamento para a pesquisa também diminuiu, então assim, é a realidade. E não adianta a gente querer, foi o fulano, não, é uma sucessão de erros. É uma sucessão de equívocos na gestão pública que nos trouxeram até essa realidade. É aquilo que tu falou da partículazinha ali, né? Várias partículas movimentadas de forma equivocada nos trouxeram até aqui. Nos trouxeram até aqui. Tem vários responsáveis. Alguns mais que outros, mas enfim. Então, eu diria que esse é um impedimento, mas vamos supor que tá tudo ok. A gente precisa tem uma coisa... treinar. Pode falar. Desculpa te interromper, até pareceu grosseiro da minha parte, mas Não, tudo bem. Tu usou uma comparação com relação a Harvard. Tem uma coisa que tem muito nas universidades norte-americanas, que é um modelo que a gente podia começar a implementar aqui. Né? De que há culturalmente um investimento pesado também do setor privado. Sim. Então Exatamente. Eles têm os fundos de arrecadação, funciona bem, as empresas financiam boa parte das pesquisas. A gente tem essa dificuldade de fazer isso aqui, né? Sim, inclusive, agora o professor Felipe pode falar depois sobre isso, mas essa parceria Harvard tem um terceiro parceiro, que é a Fundação Lehman. E daí eu já acho que entra um dinheiro privado, né, dessa fundação. Então, sim, aqui no Brasil é complexo assim, falar dessa situação do investimento privado, porque eu consigo imaginar o setor privado financiando coisas de medicina, engenharia, mas quando você vai pensar paleontologia, aí a primeira coisa que vai surgir e a aplicação? O que é que vai mudar na sociedade eu aplicando em paleontologia? Né? Esse é um questionamento que sempre me fazem, meus pais devem se perguntar isso todo dia, porque por que de tanta coisa nesse mundo? Um filho é engenheiro, o outro foi ser paleontólogo. Por quê? Não, mas se a gente parar para pensar do ponto de vista histórico-cultural, isso é um patrimônio turístico Exatamente. Fantástico. Aí que está o ponto. O ponto não é que a paleontologia não sirva. O ponto é que a definição de servir das pessoas é que é equivocada. A gente não pode pensar só no que é aplicado agora. E a gente não pode pensar só no que é material, palpável e que dê algum produto. Apesar de que dá. Tem ótimos filmes, alguns, né? Tem uns que são terríveis. Brinquedo para criança, forma didática de ensinar conceitos para crianças, e é um patrimônio cultural e histórico, e é um bem que é de toda a população. Né? Inclusive, a legislação brasileira, ela protege os fósseis. Você não pode comercializar fóssil. É um patrimônio nosso, da União, e ele deve ficar onde ele é encontrado, inclusive. É por isso que os fósseis daqui de São Gabriel estão em São Gabriel. Eles devem, sempre que possível, ficar onde foram encontrados, próximo do seu local de origem, que é para o povo usufruir disso. Né? Então, culturalmente falando, cientificamente falando, e sem assim, olha, tudo bem, eu entendo que as pessoas têm a necessidade de perguntar para que fazer isso, para que fazer isso. É muito legal. É a nossa história, literalmente a nossa história nesse planeta, é a história desse planeta. E aquela velha frase, vou estudar o passado para compreender o presente e ver o que dá lá no futuro, né? Confúcio? Confúcio, eu não sei se tu já chegou a ver alguma coisa sobre o Confúcio, ele tem uma frase que atribui a ele que dizia isso, né? A melhor maneira de prever o futuro é conhecer o passado, ou estudar o passado. A gente precisa estudar o passado, né? E isso para não falar de que quem trabalha com micropaleontologia, que aí vai trabalhar com petróleo e tudo mais, e isso realmente dá dinheiro. Então, há várias formas de fazer paleontologia, todas elas são muito válidas, mas eu acho que por trás de tudo está a curiosidade científica e intelectual e o nosso desejo de se entender enquanto um ser vivente, enquanto ser humano, de onde eu venho, para onde vou e o que vai acontecer. Eu acho que se isso não justificar estudar, eu não sei o que mais justifica. Tem um lance que eu perguntei para o Matheus, e que eu acho que aí depende muito também da própria Unipampa da gente conseguir fazer isso. Eu vi que recentemente a Quarta Colônia ali se vangloriou bastante, não no sentido pejorativo, pelo contrário, né? Comemorou bastante o fato de ter sido reconhecido como um geoparque ali, por conta justamente dos fósseis que foram descobertos naquela região ali. Qual é a nossa perspectiva para chegar nesse nível também, João? Porque daí eu já abordo aquele tópico que a gente tinha separado sobre a questão dos avanços da pesquisa paleontológica. Se nesses avanços a gente vai conseguir chegar nesse patamar também.
Certo. A visão que eu tenho é um pouco meio etérea, assim, né, tá? É muito uma coisa idealizada, mas a forma que eu vejo para avançar a paleontologia é formação de pessoas, né? Você precisa formar profissionais de qualidade, e aí o Felipe Pinheiro eu tenho que acreditar, porque eu sou cria dele, ele está fazendo um bom trabalho nisso, né, Felipe? Está formando, não só o Felipe, né, todos os professores da Unipampa que colaboram com a formação. Mas o que acontece? Uma universidade, ela não existe sozinha. Ela depende do contexto que ela vive, né? Então, precisamos que vocês, gabrielenses, apoiem a Unipampa, sempre apoiem a Unipampa, que vão lá e que cobrem mostras científicas e que levem crianças para estudar, para vocês trazerem gente para a Unipampa devolver para vocês. E no caso específico da paleontologia, indo para o Geoparque e tudo mais, a gente precisa dessa comunicação da universidade com a sociedade para que o poder público abra os olhos e veja tudo o que tem sido feito pela paleontologia daqui de São Gabriel, vamos falar de São Gabriel especificamente, dessa região aqui mais próxima, e dar um retorno para a gente. Então, quem sabe a administração pública pode... E daí, literalmente, não é uma crítica a ninguém, porque eu nem conheço as pessoas, não sou daqui. Sim. Mas paguem um pouquinho de atenção para isso, devolvam para a população de vocês os bens culturais que são de direito deles, que eles possam ver, mas que eles tenham estrutura para ver isso, e que a gente possa criar, de repente, algo que fomente o turismo. Porque isso fomenta o turismo, se tivesse um museu na cidade, de repente, né? Se tivesse uma rota paleontológica para fazer, e daí eu já não sei o quão execuível isso é, mas não custa nada pensar sobre isso, né? Projetar isso, sentar. E tentar, mas aí a gente precisa, então, da Unipampa trabalhando forte, a população que está pagando seus impostos, que reconheça a Unipampa e que usufrua dos bens, que a Unipampa os bens tanto tecnológicos quanto intelectuais e culturais que a Unipampa propiciona, e que a administração pública daqui abra os olhos também e veja o potencial que a gente tem nisso. Eu particularmente vejo. Eu vejo o encantamento tanto teu quanto do Matheus ao falar sobre as descobertas, e eu gosto muito de, não sei se tu reparou, eu gosto dos marcos, né? Então, assim, se tem um marco interessante da descoberta da pesquisa feita pelo Matheus com parceria de Harvard, orientada pelo professor Felipe, nós estamos falando aí do predador carnívoro mais antigo das Américas. Assim, para quem o marco ele é importante, não que as outras descobertas não sejam, mas o marco ele catalisa para as outras descobertas também. Então, tu poder te vangloriar e dizer assim, não, aqui nós encontramos o predador carnívoro mais antigo das Américas. Sim, nenhum outro lugar dá turismo isso. Isso dá turismo. Tem lugares que fazem que, sei lá, na entrada da cidade tem um dinossauro. Mata, já foi em Mata, por exemplo? Não, só de ouvir falar. Cara, tipo, lá na cidade tem fóssil pra tudo quanto é lado. Em Candelária você vê os dinossaurinhos, assim, embora não tenha dinossauro exatamente. A cidade respira aquilo, A cidade respira aquilo, todo mundo sabe que existe aquilo, entende? Precisa absorver, São Gabriel precisa absorver o que tem sido produzido aqui. Na verdade, então, a tua proposta é que haja uma ponte de diálogo e entendimento entre o poder público e a própria Unipampa, né? E aí tem que ser uma via de mão dupla. Tem. Tanto o poder público quanto a direção da Unipampa tem que conseguir fazer esse caminho, né, de entendimento. Sim. Para conseguir construir esse contexto todo que impulsione a gente a chegar a avançar, daqui um pouco até melhorar o investimento e o financiamento para pesquisa também. A gente agradece, inclusive. A carreira científica como um todo no Brasil, ela precisa ser reformulada. E essa conversa com a sociedade. Eu já estive em algumas universidades e assim, a reclamação mais comum que eu vejo é: não estamos conversando com a sociedade direito. E nem a sociedade com a gente. Então é o problema que tem que ser resolvido. E eu vesti a camisa da Unipampa. Eu sempre defendi que a comunidade tinha que abraçar a Unipampa. Eu me recordo, é que eu sou do Triássico, né, João? Eu sou do Triássico. Eu me recordo quando houve um movimento todo para a vinda da Unipampa aqui para nossa região. Então, assim, isso estou falando lá de 2006. Sim. Assim, bem no iniciozinho, né? E todo o engajamento que houve social naquela época, quanto a cidade respirou aquilo e queria ter a sua Universidade Federal. E tá aí a sua Universidade Federal. E tá aqui, colado. É um equipamento à nossa disposição. À nossa disposição, e que nesse momento os estudantes da Unipampa estão encontrando problema para ir para estudar, porque o transporte está complicado. É um problema
da cidade que está difícil de conseguir resolver, que reflete na realidade de vocês também. Exatamente. Reflete na realidade do pesquisador, do estudante. Uhum. Então, assim, são situações que a gente vai precisar encontrar uma solução o mais breve possível, né? O que não dá é para fingir que o problema não existe. Esse que é o problema. Mas, João, e falando propriamente a gente já falou da questão dos desafios e sobre os avanços e as perspectivas de futuro. O que a gente pode destacar da paleontologia? Ótimo. Agora, eu acabei falando muito e esqueci de falar de alguns avanços, né? A gente estava conversando em off, né? Que a gente teve agora, do ano passado para cá, uma série de 41 artigos publicados num periódico internacional, né? Que é a The Anatomical Record. E, cara, assim, eu não vou lembrar o número exato agora, né? Em off eu posso falar um número, que daí não tô gravando mesmo. Mas, assim, eu tenho certeza que pelo menos 15 artigos, não é possível, desses 40, ou talvez até mais, né? Foram com fósseis daqui. Então, seja espécime novo, seja espécie nova, né? Por exemplo, teve o que deu no Jornal Nacional, que foi lá de Rosário, um Temnospondylo, um anfíbio. Foi publicado agora nesse volume. Esse aí não é o Konzukov? Não, esse é o Quaitsuco Sosai, que foi em homenagem ao professor Átila, inclusive. Né? Foi encontrado lá em Rosário e foi publicado aí. Teve estudo da Tiane com um bicho encontrado aqui nas proximidades também, não São Gabriel, né, no caso. Mas, nossa, uma série de contribuições só com fósseis daqui, olhares novos sobre fósseis já conhecidos, que encantou quem estava lá fora e que foi um dos maiores volumes que aquela revista já publicou. Então, para você ter uma ideia. E muito por culpa do Brasil e especialmente do Rio Grande do Sul. Então, são avanços aí que estão na literatura que vão render para o futuro. Enquanto isso, um avanço que eu posso falar brevemente, a gente tem essa parceria em Harvard. A Arielle, o Voltaire e o Felipe, eles visitam coleções e, assim, eu tenho certeza que eles já viram milhares de espécimes. Milhares. Em toda a região, né? Pegando principalmente pro lado de Santa Maria, Candelária e tudo mais, que o padre lá, o Daniel Carni, ele coletava, assim, meu Deus, muito fácil mesmo que aquela pessoa coletou. Então esses são avanços que estão sendo em construção e que vocês podem ajudar, inclusive, né? Quem gosta de paleontologia pode trabalhar com isso, tem muita coisa para fazer. E a perspectiva futura é que a gente possa ter as condições para a gente continuar colocando a paleontologia do Rio Grande do Sul em destaque como ela tem sido, né? O pessoal ali do CAPA, da UFSM do CAPA, foi para parar na capa da Nature, né? Uma das revistas mais prestigiadas do mundo todo, né? Um trabalho do Rodrigo e colaboradores. Então, a Nature acho que é o santo graal da ciência mundial, todo né? mundo, né, sonha em publicar ali. Imagina a capa, né? A capa estava estampado, Rio Grande do Sul na capa da Nature, o mundo inteiro vê, né? O Teiu Jaguar, que também é do Rio Grande do Sul, na época, eu lembro que deu matéria no New York Times. Tudo saindo daqui, né? Então, as perspectivas futuras são: queremos ter a condição de poder trabalhar com as descobertas que estão sendo feitas da melhor maneira possível para fazer o nome do Rio Grande do Sul, da paleontologia do Rio Grande do Sul e do Brasil chegarem o mais longe possível, inspirar o número maior de pessoas possível e trazer o maior prazer que seja prático ou intelectual para as pessoas daqui e do mundo todo. Do ponto de vista evolutivo, um período extremamente importante. Sem dúvidas. Em grande extinção. Aqui é um... Inclusive, até pegando a fala do Matheus, tu conseguir investigar melhor a grande extinção do Permiano para o início do Triássico, daqui a um pouco nos dá respostas importantíssimas para a gente poder observar o mundo atual. Né? Já deu. A resposta é: não mexam com a atmosfera. Não mexe mesmo, né? Não mexe, dá ruim. Dá ruim, cara. Volta depois, a Terra encontra um novo equilíbrio. Tá aí um outro episódio que a gente podia fazer, hein, João? Falar sobre as transformações do nosso clima. Sim, sem dúvidas, esse é um... Outro dia eu tive uma conversa muito legal e me deram perspectivas nada animadoras, no sentido do que seria um novo normal. Então, isso que eu tava falando é bom complementar, senão vão me entender mal. A Terra volta a um novo normal. Mas o que é normal é bem subjetivo. Até a correção, eu falei, não, buscar o equilíbrio. Aí ele falou assim, não, buscar o equilíbrio. Eu disse, não dá para ser o equilíbrio, não pode ser essa palavra.
Aí me deram toda a explicação, que o equilíbrio é um vetor zero, enfim, é para tu retornar a um resultado nulo. Né? Ele falou... Aqui não, a gente está literalmente mudando para um outro ponto. Ele falou assim, não é encontrar o equilíbrio, é encontrar a harmonia. A harmonia. E a gente não está nem com harmonia, nem com equilíbrio. Tá tudo... Está desarmonizado. Tá... Desarmonizado. Os problemas, eles já estão aí. Seria bom trazer uma pessoa que entende desse assunto, falar sobre isso. Não, eu já faz horas já que eu estou estruturando para a gente poder fazer um episódio sobre as transformações do clima, para a gente poder falar desse novo normal. Né? Mas, João, e falando já, partindo já para o final da nossa conversa, e a gente falou sobre tanta coisa bacana aqui no nosso episódio, eu gostaria que tu fizesse assim uma recapitulação breve dos principais pontos-chave que a gente abordou. E aí a gente já parte pro nosso encerramento. O que tu gostaria assim, de deixar nessa etapa final assim, como grande destaque de tudo que a gente conversou aqui agora? Como destaque, eu tenho que ressaltar mais uma vez que aqui, a região de São Gabriel e Rio Grande do Sul como um todo, nesses lugares onde você tem Permiano e Triássico, é um lugar fundamental mundialmente para a gente entender a maior extinção em massa que a gente tem notícia. Ponto, sem dúvida. Precisamos de vários investimentos nesse sentido. Entender que a diversidade pretérita que a gente teve aqui, ela foi fantástica, muito além dos dinossauros. A gente mal falou de dinossauro hoje, né? Praticamente não falamos. Praticamente não falamos, que fica mais pro lado de Santa Maria, né? Tem a origem. Então, se eu tivesse que destacar um ponto hoje sobre os dinossauros, que também, para encerrar a fala, é que a origem dos dinossauros é aqui a Argentina. Os dinossauros, eles estão aqui, Brasil e Argentina, os mais antigos do mundo. Então, imagina, um grupo tão popular, tão famoso, surgiu nas nossas terras aqui. Surgiu os pterossauros também, os ancestrais. Aqui no Rio Grande do Pampa? Sul, Argentina. É difícil bater o martelo, porque um argentino vai dizer que vai lá e o outro vai dizer que é aqui, mas... O Matheus até falou que tem uma questão, né, que os argentinos dizem que a descoberta deles é mais antiga, tem um lance assim. Pois né? Então, como eu não sou relógio, eu vou dizer que foi aqui e lá, né? Sim. Então, grupo ancestral de pterossauro e dinossauro, a origem desses grupos estão lá, né? A gente tem isso que é muito importante, que é o depois da extinção, como são os bichos depois da extinção, que tipo de bicho era mais comum. Isso você encontra na paleontologia do Rio Grande do Sul. E se você quiser um retrato de como era antes da extinção, São Gabriel está ajudando, revelando umas pecinhas desse quebra-cabeça antes da extinção. Então, esses são destaques principais. Destaque também para a cobertura internacional que está tendo das descobertas que são feitas no Rio Grande do Sul. Falei da capa da Nature, teve o Quaitsux que foi para o Jornal Nacional. Teve uma série de outros trabalhos que saíram da paleontologia, e não estou falando só da Unipampa, né, mas como da UFSM, Unicinos, a URGS também, uma série de pesquisas que estão sempre colocando o Rio Grande do Sul em destaque, e acho que esses seriam os highlights principais do nosso episódio de hoje. Vai ter mais, né, irmão? Com certeza, tem muita coisa pra gente falar, porque agora a gente fez hoje um apanhado geral. Tu fez, na verdade, a abertura de uma série de outras entrevistas que certamente virão. Exatamente. Dá para o Felipe falar do TU Jaguar e do começo do pós-extinção. Dá para o Matheus falar do antes com Pampafoneus de novo e com as informações novas que ele está trabalhando no doutorado. A Arielle com a parte ecológica. O Voltaire também que está trabalhando nisso. A gente tem... Do teu artigo nem falamos quase nada. Nem falamos, que é o TU. Deixa pro Felipe quando ele for falar, porque é o bicho preferido dele. Então, Não, mas aí a gente tem que estar junto, pô. Ele adora... A gente dá um jeito, Tu é coautor no artigo também, né? Nesse do pós-crânio eu sou coautor. O primeiro autor é a Tiane, que é daqui de São Gabriel, inclusive. A Tiane Oliveira. Ela foi publicado nesse volume especial, inclusive. O crânio foi publicado pelo Felipe lá em 2016... 2014, 2016, e o pós-crânio agora, o pós-crânio que a gente fala é do crânio para trás, né? O pós-crânio. O pós-crânio, exatamente. Foi publicado agora, liderado pela Tiane no doutorado dela, né? Então, pesquisas que estão saindo daqui da Unipampa, o pessoal termina, faz pós-graduação, vai fazer o quê? Publicar artigo de impacto internacional. Em detalhe, o mundo está olhando para nossas pesquisas, né? Que é o mais interessante, para as Sim. nossas descobertas, na verdade, né? Então, assim, se o mundo está olhando, é porque é importante. Né? É importante. O trabalho que vocês fazem é importante. E faço isso em nome dos gabrielenses, de nós gabrielenses, faço isso em nome da nossa região. O trabalho que vocês desenvolvem é, sem sombra de dúvidas, muito importante. E a gente agradece. Eu reconheço muito, valorizo muito o trabalho de vocês.
e sempre que puder eu vou estar aqui à disposição. Eu te agradeço muito por ter aceito o convite, ter compartilhado conosco o teu estudo, a tua perspectiva sobre a problemática, sobre como a gente pode avançar. E no mais, o que a gente puder fazer para ajudar, sabe que aqui está à disposição. Eu que agradeço. E vamos fazer essa rodada de entrevistas com a Josi, com a Bruna, vamos conversar com esse pessoal, vamos conversar com o Felipe, vamos falar um pouco da nossa flora. Já falamos bastante da fauna, agora vamos falar da flora. A Josi vai falar da flora do período Permiano. Do Permiano, que ela trabalha. E tem como? Tem a mesma coisa? Fossiliza também? Tem uns fósseis maravilhosos que a Josi, sem dúvida, vai conseguir porque a Josi tem como é que fala? Uma retórica, não é uma retórica no sentido pejorativo, mas uma oratória, perdão. Uma oratória muito boa e ela sabe muito bem contar a história. Então ela vai te convencer aí pro mundo da paleobotânica, eu acho. Olha aí. João, muito obrigado, meu irmão. Valeu. Pessoal que não conhece o trabalho do João, tem o perfil dele no Instagram, ele produz conteúdo pro Instagram também e também pro... Pré_Cambriano no Instagram. Pré_Cambriano no Instagram e também no YouTube é o Coelho Pré-Cambriano. Coelho Pré-Cambriano, exatamente. Tem muitas conversas legais lá, vale a pena acompanhar. E fica aberto o espaço para os próximos episódios. E já digo aqui de público, né? Eu te lancei um desafio da gente criar uma sériezinha aí pro canal. Daqui um pouco a gente vai ver a cara do João mais vezes aqui. Espero que não assuste ninguém. Não, capaz. Meu irmão, muito obrigado, gente. Valeu. Muito Tchau. obrigado pela companhia, um grande abraço.